Boa noite, queridos irmãos, mais uma vez aqui na igreja para termos um momento de louvor e adoração a Deus, nosso culto de hoje ao nosso Senhor. Nós vamos pedir que a irmã Elcimari esteja elevando a Deus uma palavra de oração e em seguida nós vamos iniciar com os louvores. Senhor Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, te louvamos, ó Deus, por podermos, ó Deus, te louvar, por podermos te exaltar e te adorar, ó Pai, todo o tempo. Te louvamos por estarmos aqui, pelos irmãos que estão em suas casas também te cultuando nesta noite. E queremos, ó Pai, te clamar, ó Deus, que venha ser com cada um, com cada família, que, Senhor, Tu possas estar sempre conosco em todos os momentos, nos fortalecendo e nos ajudando em nossas dificuldades. Vem ser conosco e ajuda-nos nesse momento, Senhor, que é feito exclusivamente para Ti. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Vamos buscar a Deus, né? Vamos buscar o Espírito e a verdade. Uma
Vamos ter um momento de oração, uma palavra de oração com nosso irmão Gerson, para estar, então, finalizando o momento de louvor. Senhor Deus, Pai amado, Pai maravilhoso, agradecemos a Ti, Pai, pelo momento, pela oportunidade que Senhor nos deu, Pai, de estar aqui na Tua casa, mesmo passando por momentos difíceis, onde o Teu povo tem ficado adorando nas suas casas. O Senhor nos dá, Pai, força, desejo de poder estar continuando com a Tua obra da forma que conseguimos fazer. Estamos aqui adorando a Ti, louvando, Pai, o Teu santo nome, e abençoar cada um dos nossos irmãos, cada um que estão em suas casas adorando, não deixando, Pai amado, esse momento fechar os Teus olhos, perder a fé em Ti. Nós possamos a cada dia, Deus amado, continuarmos levando a Tua palavra a todos aqueles que necessitam. Obrigado. Abençoa o Teu servo, Pai amado, que vai estar pregando a Tua palavra, vencer com a Tua vida, vencer com cada palavra que venha sair da Tua boca. Assim oramos e agradecemos em Teu santo nome, Pai. Amém. Amém. Nossos irmãos vão estar nesse momento saindo e nós vamos dar continuidade com a palavra de Deus. Muito bem, queridos irmãos, nós queremos nesse momento meditar na palavra de Deus e nós utilizaremos o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 7 até o verso 15, mas eu quero concentrar essa parte da reflexão da palavra de Deus nos versos 11 e 12, para pensarmos sobre a necessidade das provações. O texto da palavra de Deus nos diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Queridos, as provações são necessárias. Por que elas são necessárias? Para que elas são necessárias? Nós precisamos entender que há períodos em que a igreja, o povo de Deus, sofre por privações, passa por provações, tem necessidades, passa por perseguições. Então, há momentos que a igreja de Deus, o povo de Deus, os amados e eleitos de Deus, passam por grandes necessidades nesta vida, por provações. O reverendo Augusto Nicodemos, certa vez disse que Deus permite o sofrimento nesta vida para que nós entendamos que esta não é a nossa morada, esse não é o nosso lugar. Ou seja, o povo de Deus passa por provações. Isso é histórico na Bíblia. Na Bíblia nós vemos vários relatos da provação do povo de Deus. Nós vemos o povo de Deus ali no Egito escravizado. Nós vemos os 2 cativeiros do povo de Deus pós-Egito. Nós vemos as diversas situações onde eles tiveram que confiar na poderosa mão de Deus, viver na dependência de Deus e usar da sabedoria que Deus dá, como por exemplo,
na conquista de Canaã, quando eles rodearam Jericó. Então nós vemos diversos momentos na Bíblia, na palavra de Deus, onde o povo de Deus passa por provações, passa por dificuldades, por contrariedades. Então, precisamos de início ainda, nesta introdução, dizer que quando alguém, sendo este homem um líder de Deus, diz que a provação, ou a perseguição, ou as contrariedades da vida não fazem parte da vida do cristão, esta pessoa não está sendo sincera, biblicamente falando. Porque a Bíblia deixa isso muito claro. O próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Cristo passou por aflições. Quando ele estava ali no jardim de Getsêmani, ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Então nós precisamos entender claramente que sim, as provações, as contrariedades, as adversidades, as perseguições fazem parte da vida do cristão. E não há como negar isso. Se o Senhor, o nosso Senhor, passou por essas coisas, como nós poderíamos evitar de passar por elas? Se o Senhor disse que nós passaríamos por elas, como nós podemos acreditar na palavra de pessoas que abrem a Bíblia para dizer que isso não é comum no meio do povo de Deus? Evidentemente que alguém está mentindo. Ou essas pessoas que têm essas afirmações, ou a palavra de Deus. Mas eu quero dizer a você que o ser humano é pecador e ele é mentiroso. Ele pode, o ser humano é pecador e ele pode usar do artifício da mentira, normalmente para se beneficiar. Nós queremos dizer que a mentira é um artifício satânico, porque o diabo é o pai da mentira. Pois bem, o apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, e nós queremos frisar aqui os versos 11 e 12 do texto que lemos, vamos reler, ele vai falar sobre a questão das provações. Paulo diz: somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Por quê? Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Queridos, um modo de aumentar nosso senso de solidariedade é simplesmente se conscientizando dos sofrimentos da igreja perseguida. Nós entendemos, nós não gostamos de privações, sofrimento, adversidades, perseguições, mas a igreja passa por perseguições, a igreja passa por privações, a igreja passa por momentos de dificuldade, por tribulações, e não há como negar isso. E agora eu estou falando não somente a igreja histórica do relato bíblico, mas a igreja odierna, a igreja dos nossos dias. Ela passa por perseguições, ela passa por privações. Eu não preciso exemplificar muito a você, eu não preciso ir muito longe para mostrar isso para você, para provar isso para você. Basta você acessar aí pelo seu aparelho celular, pelo seu notebook, pelo seu computador, utilizando a internet, as notícias dos campos missionários. Especialmente se você se direcionar ao site da Missão Portas Abertas, você vai perceber que muitos cristãos são extremamente perseguidos e passam por muitas privações. E eles amam a Cristo sinceramente. E eles amam a Cristo com todo o seu coração, a ponto de serem muitos deles presos e até martirizados em nome de Jesus. Pois bem, Paulo disse que nós somos entregues à morte por causa de Jesus. O próprio Jesus disse que por causa do nome dele nós seríamos perseguidos. Nós estivemos vendo isto esses dias na nossa devocional.
que nós estamos acompanhando no livro de Mateus. Jesus dizendo: por causa do meu nome, vocês serão perseguidos, vocês serão levados à presença de reis, vocês serão então pressionados. Então nós não podemos desconsiderar essa questão. Um modo de aumentar o nosso senso de solidariedade é simplesmente se conscientizando dos sofrimentos. Os sofrimentos de quem? Nossos. Não se conscientizando dos sofrimentos da igreja que é perseguida no mundo hoje. Nós temos realizado na nossa igreja já a segunda vez o Dia da Igreja Perseguida, o DIP. E vocês lembram que nós, nesses cultos especiais missionários, nós mostramos que há irmãos em diversos locais deste mundo que são perseguidos por causa da fé em Jesus Cristo? Pensar neles nos faz perceber como fraquejamos e como banalizamos a fé, às vezes por coisas muito pequenas. Queridos, cristãos ao redor do mundo têm negado seus direitos quanto à liberdade religiosa, tornando-se vulneráveis a hostilidades em diferentes esferas da vida, na individualidade, na família, na comunidade, na nação e na igreja. Pessoas têm sido assoladas pela perseguição, sofrido injustiças. Há informações que mais de 215 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado de sua fé em Jesus Cristo. Mais de 215 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição, leve ou severa, por causa de sua fé. Mas precisamos também entender, porque Deus permite a seus filhos amados sofrer e até morrer por amor do seu evangelho. Qual o propósito de Deus nestes sofrimentos? Essa questão não era tão difícil para Paulo quanto é para nós. O apóstolo sabia, porque os cristãos eram perseguidos onde quer que fossem, e entendeu que isso fazia parte do plano de Deus. Ele disse a seu discípulo, a seu filho na fé, Timóteo: todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso está registrado na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12. Então, queridos, de algum modo misterioso, o modelo da sexta-feira santa e do domingo da ressurreição se repete da experiência da igreja perseguida. Isso se torna necessário para a evangelização dos perdidos. Existe algo sobre ver crentes fiéis suportarem sofrimento por amor de Jesus Cristo, que ajuda os descrentes a entender o evangelho. Sabe, eu não só não concordo, mas eu sou profundamente contrário, a ponto de afirmar que a teologia da prosperidade é uma teologia demoníaca. E por favor entenda, não é que Deus não deseja que sejamos prósperos, pelo contrário, a palavra de Deus diz claramente que quando nós somos fiéis a Deus, a prosperidade nos acompanhará. Só que a teologia da prosperidade vem trazendo no seu arcabouço, na sua mochila de ideias, no seu cesto de ideias, a temática de que nós não iremos passar por sofrimentos. E eu olho para o Evangelho, e eu olho para o Senhor do Evangelho, Jesus Cristo, que chega a dizer: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, que passa pelo jardim do Getsemane, e ali, suando, orando, gotas de sangue caem do seu corpo, tamanha era a sua aflição. Ele retorna para os seus discípulos, para ver os seus discípulos, eles estão dormindo. Eles pedem: vigiem comigo.
E ele volta para orar, e mais uma vez ele os encontra dormindo, ao retornar para perto deles. E ele diz: vocês ainda estão dormindo? Vigiem e orem, para que vocês não entrem em tentação. E ele retorna para a oração, e quando ele retorna mais uma vez para a presença dos discípulos, eles estão no sono pesado. E Jesus diz: olha, agora já é tarde, não adianta mais. O próprio Cristo sofreu. A cruz é o maior exemplo disso, do sofrimento de Jesus. E a cruz reflete o amor de Deus por nós. Na cruz, carregando os nossos pecados, Jesus passou por a sua maior privação e o seu maior sofrimento. Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, com todos os nossos pecados sobre Cristo, ele sentiu a separação do Pai. E essa foi a maior dor e o maior sofrimento que Jesus enfrentou. E nós, influenciados perniciosamente pela teologia da libertação, não queremos admitir a questão do sofrimento. Eu não estou querendo dizer aqui, por favor, me entenda, que você tem que gostar do sofrimento, que você tem que pedir o sofrimento para si. Não é isso que eu estou dizendo. Na verdade, alguém que faz isso, para mim, na minha opinião, não está muito bem das ideias, não é normal. Alguém que se mutila, alguém que procura atentar contra a própria vida, não está bem, emocionalmente falando. Não está no seu normal, no seu siso. Mas dizer que nós não passamos por sofrimentos, bem, é contrariar o que a palavra de Deus diz. Porque todo o povo de Deus historicamente sofreu. Cristo sofreu. Os discípulos ou apóstolos de Jesus sofreram. Muitos deles foram martirizados. João foi exilado numa ilha, numa pedreira, para quebrar pedras. E quando o velho escapou dali, fugiu dali, porque senão morreria ali, no sofrimento. E alguns homens muito bem aparamentados, muito bem vestidos, com uma boa didática, uma boa dicção, vão dizer para você que sofrimento não é de Deus. Quando Jesus disse que no mundo tereis aflições, por favor. Isso é um atentado contra a palavra de Deus. Os sofrimentos, sim, são necessários. Retomando a palavra do pastor Augustus, para que nós entendamos que o nosso mundo, a nossa vida, a nossa casa não é aqui. Para que nós entendamos que a nossa morada, nós não nos estabeleceremos aqui. Esta vida, ela é passageira. E nela nós temos alegrias e tristezas, fartura e privação e escassez, bonança e momentos difíceis. Negar essas coisas é negar a palavra de Deus. Nós estamos no meio de um grande sofrimento. Nós estamos aqui, você na sua casa, eu aqui na igreja, gravando um culto para que você possa participar dele, para que você possa ouvir a palavra de Deus, para que você possa receber alimento. Todos os dias eu estou vindo à igreja, gravar momentos devocionais, para que você possa então partilhar da palavra de Deus, mas nós estamos sendo privados de nos reunir, privados de nos abraçar, privados de manter a comunhão uns com os outros, privados de apertar a mão do irmão, privados de estar juntos, por razões justas e injustas também, e nós sabemos disso, por razões plausíveis e por questões por trás dessas razões plausíveis, que nos fazem padecer, sofrer, e nós não temos como negar isso. Então não dá para olhar para essa teologia arrumadinha
de que tudo vai dar certo e passar pelo que estamos passando, porque no mínimo teríamos que considerar que Deus não está no controle. E por favor, eu sei, eu também entendo que você sabe, que Deus está no local certo, no trono de sua soberania, no absoluto controle de todas as coisas. Por que então passamos por sofrimentos? Por que então passamos por privações? Por que então passamos por provações? Talvez para nos fortalecer. Talvez para amadurecer a nossa fé. Talvez para que nós olhemos para a igreja com mais amor e com mais apreço. Porque quando tudo está bem, muitas vezes nós banalizamos o momento do culto na igreja. Nós banalizamos a reunião de oração, nós banalizamos o estudo bíblico da escola dominical. Banalizamos mesmo. Ficamos em casa, perdendo tempo. Ficamos em casa por motivos os mais diversos, só que injustificáveis. Nós sofremos. Cristo sofreu. Muitos cristãos perseguidos viram a conexão entre seu terrível sofrimento e a cruz de Cristo. E Deus usa o testemunho corajoso de mártires para levar pessoas à fé em Jesus. Isso explica porque Paulo não foi angustiado, desanimado ou sentiu-se desamparado e destruído, mesmo quando atribulado, perplexo, perseguido e abatido, como diz o texto que nós lemos. Ele viu Deus usar o seu sofrimento para a salvação dos perdidos. 2 Coríntios 4,15 diz: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes em as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Queridos, o propósito salvífico de Deus nos sofrimentos de seu povo nos chama a um tipo específico de oração. Oração para que tais sofrimentos não sejam em vão, mas conduzam à salvação dos perdidos. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Esses dias de privação, você tem melhorado a sua comunhão com Deus? Você tem orado mais? Você tem lido mais a Bíblia? Eu acredito firmemente que sim. Eu acredito firmemente que você está saudoso dos momentos de culto e tem orado. E eu clamo que você faça isso mesmo. E faça isso com cada vez mais intensidade. Porque haverá um dia, e Deus sabe quando é esse dia, quando todas essas coisas vão cessar. E nós retornaremos. Retornaremos com outra mentalidade sobre a importância da igreja de Deus. Queridos, nós sempre que ouvimos a triste notícia de que nossos irmãos e irmãs estão sendo perseguidos, não podemos nos desesperar. Em vez disso, somos chamados a crer que isso é parte do propósito de Deus e a nos lembrar de orar por esses amados irmãos. Mais uma vez eu quero citar a palavra do pastor Augustus. E quero citar agora na íntegra. Muitas vezes passamos por sofrimentos para lembrar que nossa pátria não é essa. Somos cidadãos de outra pátria, a pátria celestial. Então, quando nos esquecemos disso, quando nos apegamos demais às coisas desta vida, quando colocamos Deus num lugar inferior ao que Ele realmente merece estar, quando damos mais atenção e valor às coisas desta vida, quando negligenciamos a fé, Deus nos traz sofrimentos para nos lembrarmos que, dentre tantas coisas, não somos daqui e não somos donos de nossas vidas. Você não pertence a si mesmo. Eu não pertenço a mim mesmo. Nós pertencemos a Deus. Temos um Senhor. E esse Senhor é zeloso. Esse Senhor é nosso dono. Tem um texto que eu quero ler para você.
Eu quero ler esse texto para concluir essa reflexão. Esse texto foi extraído do livro Quando os Problemas Aparecem. Eu quero usar ele como a nossa conclusão. Em 12 de setembro de 2014, o pastor Saed Abedini escreveu uma carta de aniversário para sua filha, que na época estava completando 8 anos de idade. Na ocasião, ele estava preso por pregar o Evangelho. Ele escreveu: minha querida Rebecca Grace, feliz aniversário de 8 anos. Você está crescendo tão depressa e se torna mais linda a cada dia. Ah, como eu queria vê-la. Sei que você pergunta por que tenho orado tantas vezes por meu retorno e ainda não estou em casa. Agora existe um enorme porquê em sua mente. Por que Jesus não está respondendo suas orações? A resposta a esse porquê é quem? Quem está no controle? O Senhor Jesus Cristo está no controle. Jesus permite que me façam ficar aqui para a sua glória. As pessoas morrem e sofrem por sua fé cristã em todo o mundo e algumas indagam: por quê? Mas você tem de saber a resposta para o porquê. E essa resposta é quem? É por Jesus. Ele vale o preço. Você lembra do que Paulo escreveu aos Filipenses? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando nós tivermos essa mentalidade, meus queridos irmãos, quando nós tivermos isso em nossa mente e em nosso coração, que o viver é Cristo e o morrer é lucro, nada mais vai abalar a nossa fé, nem o sofrimento. Por que tantas pessoas sucumbem diante do sofrimento? Porque dão ouvidos a uma palavra que não é a palavra de Deus, porque não entendem que o grande amor de Deus fez alguém sofrer por mim e por você, porque não entendem que o sofrimento está na agenda do cristão, e talvez até entendam intelectualmente, mas não aceitam com o coração. Mas deixe-me concluir dizendo uma coisa para você: aceitando ou não, você passará pelo sofrimento. Então, a minha recomendação final é esta: entenda que o seu sofrimento é por amor a Cristo, cristão. Receba este sofrimento como um privilégio de sofrer por amor a Cristo, porque Cristo sofreu por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. E se Cristo não tivesse sofrido por mim, por você, por nós estaríamos em qualquer outro lugar, mas não aqui, fazendo isto, expondo e refletindo na palavra de Cristo. Deus abençoe as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado por poder ter a alegria de participar, de compartilhar, de refletir a Tua boa palavra. A Tua palavra que expressa a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Queremos pedir ao Senhor que, por misericórdia, Tu, Senhor, traga ao nosso coração a certeza da Tua presença, do Teu cuidado sobre nós, porque nós nos esquecemos disso constantemente, e esquecendo-nos disso, nós nos tornamos murmuradores, e fazendo isso nós pecamos contra Ti.
Tu és um Deus muito bom. E o que fizeste por nós é o suficiente para agradecermos por todos os dias de nossa vida. E é por isso que eu te dou graças, ó Senhor. Em Cristo Jesus eu agradeço. Amém. Querido irmão, querida irmã, Deus abençoe a sua vida. E você possa desfrutar de uma semana graciosa na presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém.